texto diz: vigiem e orem, para que não sejam tentados. Palavra de saudação de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Celebramos a Quinta-feira Santa, o dia em que nós lembramos que Jesus celebrou a sua última ceia com os discípulos e também lavou os pés dos seus discípulos, convidando a todos nós para um gesto de humildade e para o testemunho da fé na tarefa de servir e amar uns aos outros. E assim queremos hoje testemunhar a esperança que temos em Jesus, que está sempre ao nosso lado. Mas queremos também hoje lembrar que viver a fé significa enfrentar muitas tentações. E no mundo existem muitos perigos que podem nos afastar de Deus. E sobre esses perigos queremos aqui refletir. Nos acompanhe neste momento de celebração e que a graça e a bênção de Deus esteja contigo. Convido para cantarmos. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale. Deus às nossas almas fale. Quem ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Deus está presente, querubins prostrados, são-lhe servos consagrados. Santo, 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 vem cantando em hino todo exército divino. Ó Senhor, com fervor, nós também cantamos, gratos te exaltamos. Pai benigno e santo, posso eu exaltar-te e em espírito adorar-te. Posso eu com os anjos ver-te onipotente e adorar-te reverente. Que o Senhor, com amor e com humildade, faça o que te agrade. Tome em mim morada, que eu santificado seja templo a ti sagrado. Vem iluminar-me, que com alegria sempre te honre em noite e dia. Ó Senhor, onde for, veja-te presente, Deus onipotente. Irmãos e irmãs, na presença de Deus aqui nos reunimos e celebramos este culto em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e proclamamos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Convido para orarmos. Senhor Deus e amado Pai, no tempo da Quaresma caminhaste conosco
lembrando de muitas atitudes de amor de nosso Salvador Jesus. Na Semana Santa, lembramos todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus. E na Páscoa queremos mais uma vez celebrar a alegria da ressurreição. Percebemos em toda esta caminhada que o Teu amor está presente em nossas vidas. E por isso permito a Deus que diante de tudo aquilo que quer nos afastar de Ti, diante de todo o mal que existe em nosso meio, que não sejamos vencidos e vencidas pelo pecado. Dá-nos forças para resistir às tentações, que possamos perceber a presença de Cristo entre nós e animados e animadas na fé, que possamos em humildade servir e amar uns aos outros. Isso pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E recebendo a palavra do Evangelho, convido para cantarmos. E vamos ouvir a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 26, os versículos 36 a 46. E assim nos diz o Evangelho. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes aqui entre nós. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós celebramos a Quinta-feira Santa. E nesse dia nós, como igreja cristã, temos algumas tradições especiais de lembrar algumas das últimas ações ou últimas atitudes de Jesus antes dele ser preso. E hoje é o dia em que nós lembramos a última ceia de Jesus com seus discípulos
que nós também podemos ver neste mesmo capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e no capítulo 13 do Evangelho de João, ali nos é contado sobre o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E então, nesta quinta-feira santa, esses dois momentos são muito lembrados, o lava-pés e a última ceia. Mas o Evangelho de hoje nos convida a olhar para uma outra atitude diferente para esta Semana Santa. A atitude de resistirmos às tentações que querem nos afastar de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E depois que Jesus então celebra a última ceia com seus discípulos, ele vai para um lugar chamado Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras. Jesus estava sentindo uma grande aflição, Jesus estava sentindo uma grande tristeza. E em muitos momentos, Jesus, quando ele queria meditar ou orar, ele ia até esse Getsêmani. Getsêmani é uma palavra que em hebraico significa o lagar das oliveiras, o lagar, onde eles faziam o azeite de oliva. Porque esse Monte das Oliveiras, ele tinha muitos pés de oliva, e desse fruto eles faziam o azeite de oliva. E ali no Getsêmani havia um local especial onde esse azeite era preparado. Mas também ali ficava um bonito jardim, um lugar onde Jesus tinha o seu refúgio, então, para orar ou para meditar. E ali ele vai com os seus discípulos mais próximos, Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E Jesus convida esses seus discípulos para orar e vigiar. Ele os convida a não deixar as tentações os vencerem. E Jesus então tira o seu tempo, um momento, para orar. E a oração que Jesus faz a Deus é uma oração que representa uma grande aflição. Jesus pede a Deus para que afaste dele o cálice de sofrimento. Mas Jesus, o Filho de Deus, que estava assumindo todo esse sofrimento por nossa culpa, pessoas pecadoras, mas assumindo esse sofrimento por amor a nós, Jesus diz a Deus que não seja feita a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. E por isso Jesus, mesmo com toda a aflição, ele aceita, ele assume passar por todo esse sofrimento que viria pela frente. Mas ele havia convidado os seus discípulos a enfrentar toda essa angústia e todo esse sofrimento com ele. Era para os discípulos estarem alertas e vigilantes. Mas lembra o Evangelho que durante 3 vezes, quando Jesus foi orar e voltou, pegou os seus discípulos dormindo. E ao ver os discípulos dormindo, Jesus, ele também ali nos aconselha, através daquilo que ele fala para os discípulos, sobre a importância de ficarmos alertas e vigilantes diante das tentações que podem nos afastar de Jesus. E quais são essas tentações? Ali, naquele momento, os discípulos, os seguidores de Jesus, iriam passar pela tentação de abandonar Jesus diante de todo o sofrimento que ele iria enfrentar. E nesse sentido, a gente pode talvez até recordar um outro momento em que eram os discípulos que estavam com medo quando estava acontecendo uma tempestade e Jesus estava dentro do barco dormindo. E quando os discípulos questionam Jesus sobre a sua tranquilidade ali, Jesus pergunta: vocês não têm fé? Talvez essa pergunta poderíamos fazer para Jesus agora. Onde é que estava a fé e a esperança de Jesus? Mas Jesus, como verdadeiro Filho de Deus, mas também verdadeiro ser humano, ele enfrentou tristezas, enfrentou aflições, e ele não gostaria de passar por tudo isso sozinho. Não significa que Jesus não tinha fé ou confiança em Deus. Diante de toda dor que ele ia enfrentar, ele precisaria de ajuda e não se sentir abandonado, não se sentir desprezado, não se sentir largado à sua própria sorte. E assim aqui somos questionados também sobre a nossa atitude de fé. Nós, como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, será que às vezes em nossa caminhada de fé nós também dormimos? Será que nós cremos em Jesus só quando as coisas estão boas em nossas vidas? E quando vêm os momentos difíceis,
abandonamos a Deus ou procuramos outros deuses, ou tentamos resolver as nossas situações de sofrimento de outra forma? Essa atitude dos discípulos que dormiram diante da aflição de Jesus mostra para nós uma atitude que nós temos que evitar. Diante das situações de sofrimento, é preciso estar alerta, vigilante e ajudar uns aos outros. Ajudar a enfrentar as dificuldades que a vida coloca em nossos caminhos. Deveríamos fazer da nossa fé uma atitude de servir, de ajudar e cuidar daqueles que mais sofrem. E não dormir no ponto. Não dormir diante das dificuldades. Ou seja, não dar valor ou rejeitar essas dificuldades a ponto de não nos importar com os sofrimentos que as outras pessoas têm enfrentado. E na vida é assim. Às vezes você está passando por um sofrimento e precisaria talvez de um abraço, de um consolo, de uma ajuda. Às vezes são outras pessoas que estão sofrendo e você poderia ajudar. Você poderia ser esse abraço, poderia ser esse consolo, poderia ser essa ajuda. E assim Jesus hoje nos pergunta: você está ali ao lado dele para ajudá-lo diante da angústia que ele está enfrentando? Diante da tristeza que ele está enfrentando em sua vida? Será que diante de um amor tão grande que Jesus revela ali por nós, quando ele vai enfrentar todo aquele sofrimento diante da cruz, por nós pessoas pecadoras, será que a nossa resposta ela poderia ser diferente? Nós somos motivados a viver a fé em palavras e em atitudes. E que a nossa fé não seja uma fé morta, ou seja, uma fé que fica dormindo no ponto, uma fé que não testemunha que nós cremos de fato em Deus. Que a nossa vida seja diferente daquilo que os discípulos testemunharam naquele momento. E por isso nós somos convidadas a novamente testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não podemos dormir na fé, mas podemos agir em palavras, em ações e em tudo aquilo que nós fazemos, mostrar que a nossa vida pertence a Deus e que Deus está presente em nossa vida. E nesse sentido, vamos viver mais uma vez a Semana Santa. Dessa vez de uma forma bem diferente da que estamos acostumados, sem as celebrações em nossas comunidades. Mas mesmo que nós estamos longe uns dos outros, e mesmo que nós não possamos nos encontrar fisicamente, podemos estar juntos de outras formas, e assim testemunhar a nossa fé, a nossa comunhão como povo de Deus. E que nossa tarefa seja então, a partir do Evangelho que nós ouvimos, não dormir na fé, mas ter uma fé ativa no amor. E especialmente nessa Semana Santa, que o nosso coração seja fortalecido na fé, na esperança em Deus, e que Deus possa transformar cada um de nós em pessoas melhores, pessoas capazes de mostrar através de nossas vidas que nós sim pertencemos a Deus. Que a nossa vida possa refletir a graça, o amor e a misericórdia que vem de nosso Senhor Jesus. E que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que é maior que o nosso conhecimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. E convido para cantarmos. Por nós sofreste a amarga cruz, teu sangue foste derramado.
para orarmos. Se possível, que você também se coloque de pé e junte suas mãos e ore então comigo. Todo-Poderoso Deus e amado Pai, nós te somos gratos por este momento de comunhão em torno da Tua Palavra. Renova e fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a olhar para as atitudes de nosso Senhor Jesus nesta quinta-feira santa e que assim possamos perceber Teu grande amor por nós. Mas, além disso, que possamos viver o convite para sermos servos humildes do Teu reino, anunciando e vivendo o Teu Evangelho. Ajuda-nos a estarmos sempre vigilantes na fé. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa nosso lar, nosso trabalho e sustento. Abençoa nossa igreja, nossas comunidades. Abençoa e cuida, ó Deus, de nosso povo, nestes tempos de medo e inquietação. Não permita que o mal cresça entre nós. Protege teu povo, ó Deus, de todo perigo. Protege a nossa família. Protege a nossa vida. Guia-nos em teus caminhos e que possamos sempre testemunhar a tua paz. E tudo mais que temos a te pedir e agradecer, incluímos na oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E convido para cantarmos. E encerrando este momento de celebração, vamos pedir a bênção de Deus. E convido então a estender as duas mãos para receber a bênção. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a sua paz. Amém. E que a bênção e a paz de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Amém.